Um lado de Salvador e da Bahia tá muito feliz, o Vitória ganhou a Série B e tá de volta à Série A para 2024, mas o outro lado ainda tá muito apreensivo, né? O Bahia vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro dentro da zona do rebaixamento, dependendo de outros times para se salvar. E cara, será que a gente vai ficar mais um ano sem ter o Bavi na elite do futebol brasileiro? Vamos conversar sobre isso, tamo preocupado, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha, sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual você, e se você tá chegando conhecendo o torcedorismo agora, cara, você tem que saber que esse é o canal de análise de futebol brasileiro mais novo que tem no YouTube. A gente tá começando agora, tem 6 meses de canal, já bateu uma meta de 30 mil inscritos, estamos indo para de 40 mil. Se inscreve porque aqui você vai receber muita notícia, muita análise e muita coisa divertida, cara. Pode se inscrever que você não vai se arrepender. Já deixa o seu like aí, você, meu inscrito, meu parceiro que tá sempre no vídeo aqui comigo. Um abraço aí pra você também, muito obrigado por estar mais um vídeo aqui comigo. E rapaziada, o vídeo de hoje é sobre um dos clássicos mais importantes de todo o Brasil e que corre o risco de ficar fora da elite mais um ano, cara. E cara, é um risco sério, tá? A gente sabe que Bahia e Vitória não se enfrentam na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2018, né? Já são 5 anos sem Bavi na Série A. Um clássico desse tamanho merece ser disputado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, cara, uma galera ficou animada aí porque tinha uma boa possibilidade de rever esse clássico na Série A, já que o Vitória fez uma das melhores campanhas da história da Série B, numa Série B muito difícil. O Vitória conseguiu se sagrar campeão, foi campeão com 2 rodadas de antecedência, se não me engano, e obviamente como campeão se classificou, né, subiu para a Série A do ano que vem. O Vitória está na Série A do ano que vem, né? O Vitória que vive um momento assim, um conto de fadas, né? Depois dessa classificação do título, está recebendo uma proposta milionária pelos naming rights do Barradão, uma coisa difícil de ser feita, recebeu ali uma proposta gigantesca. Se você não sabe do que eu tô falando, vai nesse vídeo aqui que eu deixei aqui no card aqui em cima, só clicar aqui depois, que você, nesse izinho que tem aqui no canto, tu vai lá, clica que tu vê esse vídeo depois. Então o Vitória tá assim, conto de fadas, a torcida tá num momento muito feliz, mais de 30 mil sócios torcedores, então assim, o Vitória tá vivendo uma das melhores fases da sua história, né? Cara, já o Bahia passou por um ano conturbado, né? Teve eleição agora há pouco, o futebol foi vendido para o Grupo City, o Bahia virou uma SAF, os torcedores do Bahia ficaram muito esperançosos, né? Porque teve uma promessa de um aporte de R$1 bilhão do Grupo City, que é um grupo muito sério, né? É o dono do Manchester City, do New York City, de outros 16 clubes pelo mundo, né? É um grupo muito sério, que tem muita grana, né? Um grupo árabe, e chegou no Bahia. Cara, gastou muito dinheiro nesse ano em contratações, mais de 130 milhões de reais foram gastos para montar esse time do Bahia nessa temporada. O time, cara, é bom. Se você olhar ali o elenco do Bahia, ele tem bons valores, mas assim, as lacunas não foram bem atingidas, né? Tem algumas lacunas sérias ali, o Bahia, e é o que está fazendo o Bahia ficar na zona de rebaixamento todo esse tempo, né? Rogério Ceni não conseguiu acertar o time desde que se chegou, né? E agora o Bahia tá correndo um risco absurdo. Para você entender, né, o risco que o Bahia tá sofrendo, tá correndo, é o seguinte, tá? Falta uma rodada pro Campeonato Brasileiro acabar, uma única rodada, e o Bahia está dentro da zona de rebaixamento, tá? Tá na 17ª posição. Cara, são 4 times que caem no Campeonato Brasileiro e o Bahia é o primeiro ali, né? É o primeiro dentro da zona do rebaixamento, tá com 41 pontos, tá a 1 pontinho atrás do Vasco, que tá com 42, e 2 pontinhos atrás do Santos, que está com 43. Então, a situação do Bahia é o seguinte, falta só um jogo, 3 pontos em disputa. O Bahia vai enfrentar o Atlético Mineiro, tá? Na Fonte Nova, cara, e o Atlético Mineiro, já a gente fala do Atlético Mineiro, tá? Mas o Bahia tem que vencer ou empatar esse jogo. São 2 cenários diferentes. Então vamos lá. Cenário 1, Bahia empatando com o Galo. Porque assim, se o Bahia perder, não adianta mais nada. Caiu. Se o Bahia perder, caiu. Mas se o Bahia empatar, pode se salvar com o empate, tá? Mas aí vai ter que torcer pro Vasco perder do Bragantino
dentro de São Januário, aqui no Rio de Janeiro, tá? O Bragantino ainda disputa coisas nesse Campeonato Brasileiro, tá? O Bragantino está na 6ª posição e ele pode pular no máximo para a 5ª. O que vale isso, Diogo? Ele vai para a Libertadores de qualquer jeito, sim, mas vale grana, vale mais dinheiro, acho que pula para 2 milhões. A gente ainda não sabe exatamente o valor, mas deve aumentar ali uns 2 milhões a situação do Bragantino, a premiação, né? Então, não é uma motivação muito grande, então pode ser que o Vasco tenha uma certa vantagem por pegar um Bragantino um pouco mais desmotivado, né? O Bragantino não tem mais chances de G4. Então, se o Bahia empatar, tem que torcer para o Vasco perder do Bragantino. Só assim o Bahia se salva com o empate. Agora o cenário 2, tá? O cenário 2 seria o Bahia vencendo o seu jogo. Se o Bahia vencer o seu jogo, Vasco ou Santos, um desses dois times precisa tropeçar, não necessariamente perder, tá? Se Santos ou Vasco empatarem, o Bahia passa o cara que tropeçar, o time que tropeçar. Então, a situação do Bahia é essa. Tem que torcer contra Vasco no jogo contra o Bragantino e contra o Santos, que o Santos enfrenta na última rodada o Fortaleza dentro da Vila Belmiro. O Santos, cara, tem feito péssimos jogos. Tomou 3-0 do Fluminense, tomou 3-0 do Atlético Paranaense nas últimas 2 rodadas, também vive péssima fase, assim como o Vasco, né? Perdeu do Grêmio, perdeu do Corinthians, mas dentre esses 3 times, o Vasco é o que tem o futebol menos pior. Vamos classificar assim, tá? Então, essa é a situação do Bahia. Vai ter que secar Vasco e Santos e fazer o seu dever, tá? Agora vamos falar do dever do Bahia, né? Você, torcedor do Vitória, tá tranquilão, tá só ali de binóculo assistindo a situação do Bahia, que eu sei, né? Comenta aqui embaixo se tu quer que o Bahia fique na primeira divisão, pra tu ter o Bavi no ano que vem, ou tu prefere ver o teu rival ser rebaixado. Comenta aqui embaixo que você prefere, tá? Mas você, torcedor do Bahia, cara, olha só, a situação é a seguinte: tem que vencer o Galo, né? Ou empatar. E o Galo, rapaziada, é simplesmente o melhor time do momento no futebol brasileiro. É o líder do segundo turno, tá? Nesse Campeonato Brasileiro. Já fez 39 pontos, não pode mais ser alcançado no segundo turno. O Atlético vai ser o campeão simbólico do segundo turno. Ainda tem chances remotas de título, né? O Galo teria que golear o Bahia por 10-0, né? Sei lá. Algo esdrúxulo assim, né? Para ser campeão, o Galo teria que macetar o Bahia, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas o Galo vem com essa esperança e, assim, além da briga pelo título, o Galo precisa vencer para garantir o G4, porque tem ali o Botafogo no cangote do Galo, o Grêmio e o Flamengo, então o Galo corre o risco de ficar fora do G4, que dá vaga direto na fase de grupos da Libertadores, caso empate com o Bahia. O Galo tem que vencer para garantir a Libertadores. Essa é a situação. E o Galo é um time que, como eu falei, líder do segundo turno, melhor time do momento, e ainda tem 4 vitórias consecutivas. Cara, se tu pegar os últimos 10 jogos, tá? Só perdeu uma vez, que foi lá pro Cruzeiro, justamente no 10º jogo, foi na 28ª rodada, ainda no final de outubro, foi dia 22 esse jogo. Mas nos 9 jogos seguintes, não perdeu nenhum. 7 vezes o Galo venceu e empatou 2 jogos, que foi contra o América no clássico lá também, e o Corinthians lá em São Paulo. Então o Galo venceu geral praticamente nos últimos jogos, tá jogando muita bola, tem os dois dos principais artilheiros do campeonato, né? O Paulinho é o artilheiro, o Hulk tá na 3ª posição ali na tabela de artilheiros. Então, assim, o Galo é um adversário, talvez o adversário mais difícil possível o Bahia vai enfrentar, que é o Galo. O lado bom é que é na Fonte Nova, né? Esse é o lado bom. Então, a torcida do Bahia provavelmente vai lotar o estádio para tentar empurrar o seu time para ficar na primeira divisão, né? O Bahia, gente, é um time inconstante demais. A gente sabe disso, foi assim, né? Altos e baixos o campeonato inteiro. Meteu 5 no Corinthians, na Arena Itaquera. Depois, na Neoquímica Arena. Depois perdeu no último minuto pro São Paulo, com um gol, assim, bizarro, que botou o Bahia de volta na zona do rebaixamento. Aí foi enfrentar o rebaixado e o último colocado América agora. Domingo, foi ontem esse jogo. Abriu o placar, tomou a virada para 3-1, diminuiu para 3-2, ficou com um jogador a mais quando o jogador do América foi expulso e não conseguiu empatar. O empate bastaria para tirar o Bahia da zona do rebaixamento. Não conseguiu. O Rogério Ceni já tá falando um monte aí que tá com vergonha do trabalho, tá dando esporro nos jogadores. Isso é ruim também pro ambiente, né? Então a gente tá correndo o risco de ficar sem Bavi na primeira divisão de novo, só que agora vai se inverter, né? O Vitória na primeira divisão e o Bahia na segunda. Cara, olha só,
Eu, pessoalmente, como torcedor que ama futebol, gostaria de ver esse clássico na primeira divisão nos próximos anos. Sempre que possível, eu gostaria de ver um Bavi na primeira divisão. Você, torcedor do Bahia, escreve aí se você está confiante nessa última rodada que o Bahia vai conseguir se salvar. Você, torcedor do Vitória, coloca aí se tu quer que o Bahia caia ou que fique. Se você torce pro futebol baiano, vamos ver se vocês são tão altruístas assim. Comentem aqui embaixo, o fato é que tá um risco seríssimo de não termos Bavi no ano que vem. Galera, saiba que aqui no canal a gente vai ter hoje ainda a retrospectiva do Prisma da Série B. A gente vai ver quem foi o campeão, quem recebeu mais coroas nas 38 rodadas, para você que acompanha o Prisma da rodada. Vai ver quem teve mais bolas douradas, mais bolas verdes, vai ver tudo aqui. Tô preparando esse vídeo, é um vídeo um pouco pesado assim, tem que ter muita atenção para fazer, mas esse vídeo vai sair, se não for hoje, vai ser logo amanhã de manhã, na terça-feira. Curte aí esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve para receber todas as informações da movimentação do mercado que vai começar agora, já em dezembro. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!